Gente, boa tarde. É uma honra estar falando aqui com vocês, porque eu comecei a fazer eventos no meu casamento. Porque eu mandei embora a minha assessora, obviamente não era assessoria VIP, e eu achei que eu podia fazer melhor, obviamente eu estava super equivocada, e vocês devem ter um monte de cliente como eu, que vocês querem matar essa cliente. Então, aí, acabando o meu casamento, eu vi todas as complexidades de fazer um evento e propus fazer isso dentro do BTG Pactual. Eu vim de uma área de clientes, de investimento, então eu tinha essa interface com o cliente e, através dos eventos, eu entendi que era o momento onde a gente realmente faz o contato da nossa marca com a experiência, e tem que ser aquela experiência uau. E, fazendo uma conexão com vocês, eu acho que os momentos importantes das vidas dos nossos clientes, porque todos nós temos clientes, é o momento que ele casa, acho que é o momento do filho, e o momento do investimento. Então, eu fui trazendo essa bagagem de me relacionar com o cliente quando ele está investindo o dinheiro dele, ou e vocês, quando ele está casando, né? E perceber como é que essa relação, como é que a gente pode trabalhar essa comunicação e essa relação com o nosso cliente. E aí eu comecei a falar de networking, enfim, porque é um capital que a gente tem, que é o nosso capital social, que ele não é trabalhado, né? Então, vocês buscam capital financeiro, a gente busca capital de conhecimento, mas o nosso capital social, você nasce com uma boa habilidade de falar com as pessoas, de entender as pessoas, ou não. E, na verdade, não é assim. A gente pode treinar, a gente pode aprimorar, a gente pode estudar técnicas que melhore o nosso trabalho com os nossos clientes. E por que eu falo sobre isso? Gente, eu quero que vocês tirem uma foto de verdade desse slide, porque isso é super importante. Porque o teu relacionamento aqui hoje, eu quero que vocês saiam falando sobre pessoas. Porque networking nada mais é do que conexão. Vou até sair da frente. Então, você tem a conexão entre vocês aqui, ou seja, com seus concorrentes, os seus parceiros, os seus amigos que te indicam clientes ou trabalham com você, ou são competidores saudáveis seus, que é bom, porque isso vai aumentando, né, nosso estímulo para a gente se aprimorar cada vez mais. Tem os seus colaboradores, seus funcionários. Para mim, quando eu ganhei um time, eu tenho um time enorme, maravilhoso, para mim o mais difícil era liderar um time. Porque, para mim, meu time me distraía, lidar com pessoas, tem angústias, tem as ambições, tem as aflições das pessoas. Eu achava que aquilo atrapalhava meu trabalho. E, na verdade, não. Se bem trabalhado, quando você lidera as pessoas, elas te ajudam a ter mais tempo para você conseguir conquistar mais espaços e crescer ainda mais. E, bom, investidores, se você não tem, sócios, a sua relação com seus sócios. Então, gente, se a gente não entende de pessoas e você não tem leitura das pessoas, a gente tem problemas com os nossos negócios. Então, o que a gente tem que aprender e tentar, eu quero colocar um pouquinho de assim, uma sementinha na cabeça de vocês, como que a gente pode entender melhor as pessoas, para que a gente se relacione melhor, para que a gente venda mais, para que a gente tenha uma boa relação com os nossos clientes e os nossos sócios. E aqui eu gosto de provocar vocês com o seguinte: por que eu vou fazer networking? Porque você acorda e fala assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar cliente, porque como é que eu vou fazer networking? Gente, porque isso é fundamental. Da mesma forma que você tem que cuidar do caixa da sua empresa, que você tem que cuidar do marketing da sua empresa, você tem que conquistar clientes para a sua empresa, você tem que trabalhar com os seus fornecedores. Então, se você não guarda um tempo para isso, você não vai fazer. Você entra naquela roda gigante de tudo que você vai fazer durante o dia, que tem sua vida pessoal ainda, além da sua vida profissional, e você não vai conhecer novas pessoas. E você vai ficar dependendo da indicação do seu cliente, que é maravilhosa, essa é uma excelente forma de networking. Mas vocês têm que frequentar eventos como esses que vocês estão frequentando, outros tipos de eventos que saem da sua bolha, para você pensar fora da caixa. Você ficar só indo em evento de casamento, ou eu ficar só indo em evento corporativo, eu vou encontrar as mesmas pessoas da minha bolha. E isso me tira a criatividade. Então, às vezes, hoje, né, meu time fazem eventos lindos. Aí eu estou lá, estava em Dubai, no deserto, teve um negócio, um espetáculo de fogo. Aí eu mando uma foto para eles e falo, quero fazer isso no próximo evento corporativo. Aí eles querem me falar, ela é louca, né? Vai pôr fogo dentro do hotel e tal e tal. Aí eles pegam aquilo, entendem a ideia, que é o que a gente tem que fazer com as noivas loucas, né? Entendem a ideia e me trazem uma sugestão similar.
Pode não ser fogo, a gente pode trabalhar com outra coisa, mas fazer esse espetáculo na abertura, na verdade, o que eu mais queria era causar uma impressão uau. Quando abri um evento corporativo, trouxe uma orquestra, fiquei tão feliz igual fogo. Eu queria dar uma quebrada naquele momento inicial de ter um dia de conteúdo pesado, que é do meu meio, que é investimentos. Enfim, então, a gente precisa também aprender a traduzir o que as pessoas falam para a gente. De novo, é lidar com pessoas e sair da nossa bolha. A outra parte é com quem faz sentido se conectar. Gente, você vai se conectar somente com pessoas do seu meio? Uma nova provocação. Não. Você vai ter que se conectar com o seu cliente, frequentar os lugares que seu cliente frequenta, para entender o que seu cliente está olhando. Você tem que frequentar outros tipos de evento para trazer outras criatividades fora da bolha para você. Muitas vezes, nos casamentos, eu pego ideias para evento corporativo e vice-versa, e fornecedores de um para o outro e de outro para um. Então, você tem que sair da sua bolha, frequentar a degustação de vinho, frequentar, gente, casas de leitura de livro, que através de livro a gente aprende um monte de coisa, uma série de outras coisas. Você tem que sair da sua bolha. Vai fazer um esporte, vai fazer uma meditação, vai correr no parque, ver um pássaro de manhã, de repente você tem essa ideia para o teu evento. Não sei. Ou para a sua embalagem, ou para o que for. Você tem que fazer coisas diferentes. E aí você vai se conectar com pessoas diferentes. Eu vou falar um pouquinho como eu divido as minhas conexões, que eu acho que faz a gente pensar um pouquinho de uma forma organizada. Aonde fazer networking? Eventos. Evento social, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Né? Você está num evento social de confraternizar, eu acho que é o momento de você confraternizar e fazer uma venda indireta sobre você, porque a gente tem que ter bom senso, né, gente? Não é ali naquele momento que você está no ambiente social, você encontra seu cliente e você fala: oi, tudo bem? Eu faço casamentos, eu faço assessoria, sou aqui da assessoria. Não, não vai ser esse momento. Você pode conversar e, como você é interessante, a pessoa vai se interessar por você e aí, naturalmente, você vai falar o que você faz e você procura a pessoa no dia seguinte. Então, aonde fazer networking e com bom senso. Sabe que eu estava na minha lua de mel? Adoro contar casos, porque fica bem, assim, bem ilustrativo. Aí estava eu e meu marido tomando café da manhã, um mês sem comer, né? Porque casamento, noiva não come, mas lua de mel. Super feliz que eu comi aquele café da manhã. Eu lembro que tinha um bolo de cenoura com chocolate, muita calda. Eu coloquei toda a calda. Falei, agora não tenho que mais entrar naquele vestido branco e tal. E aí chegou um casal do nosso lado e paralisou. Dia 1 de lua de mel, Maldivas. Aquele bem típico, né? Noiva, Maldivas e tal. Aí noiva louca que brigou com a assessora, etc. Bem eu, era eu essa pessoa. Aí a pessoa eu estava eu e o marido aqui sentado, veio alguém do meu lado e ficou falando, mas eles falavam tanto, o casal. Um ia fechar o horário do café da manhã, dois que eu não ia poder repetir meu bolo, dois falava. E eu, tipo, e eu querendo comer, bom. Passado aquele momento, a gente se vê depois, o marido puxando a mulher, tal. Deixa eles, né? E eu nem fazendo cara de fofa, essa hora eu já não estava com cara de fofa. Aí, o que aconteceu? Meu marido falou, eles querem sair com a gente de barco, sei lá onde. Eu falei, mas de jeito nenhum, mulher chata, eu não quero encontrar nunca mais, eu quero evitar ela. Né? O que faltou para essa pessoa? Gente, ela era fofa, na verdade, mas só faltou bom senso, entender a situação que eu estava. Então, não dá para você querer conectar com o cliente, ele está lendo o jornal, você faz assim, abaixa o jornal dele. Ou ele está no celular, você faz, tapa o celular da pessoa. Não, fala comigo agora. Não dá, né? A gente tem que ter bom senso. Mas, óbvio que todo mundo tem, mas é bom a gente lembrar, porque às vezes a gente perde, a gente acha que aquela nossa última oportunidade e a gente perde um pouquinho o bom senso. Então, quais são os momentos certos para se relacionar? E como construir e manter sua rede? Gente, isso é fundamental para o seu negócio. Porque construir tua rede, então, diversas formas. Você vai se conectar com as pessoas. Primeiro, você vai conhecer. Depois, você vai se conectar investindo naquela relação. E aí, construir sua rede é quando aquela sua rede começa a trabalhar para você, aquele cliente que eu chamo de brand lovers, que amam a sua marca, né? Marca, brand lovers que amam. Então, porque esses clientes, eles valem ouro. Porque melhor do que eu chegar aqui e falar, eu sou maravilhosa, eu sou o máximo, falo super bem de networking e tal, é o quê? Vocês, de repente, acharem isso ao final e falarem para outras pessoas. Isso vende a minha marca. Concorda? E é isso que vocês querem para você. Então, a gente tem que ter esses clientes brand lovers e esses têm que estar em todos os seus eventos. Vocês têm que sempre saber quem eles são. Gente, networking é sobre se conectar. Por quê? Muita gente acha que é o seguinte, fui lá, conheci um monte de gente, ótimo, tiquei. Vamos lá, produzir meu negócio financeiro, marketing e tal. Você se conectou com quem? Com ninguém, gente. Aqui a gente não está mais na faculdade, garota popular da escola, que quem conhece mais gente se dá melhor.
acabou esse momento, não estamos nessa fase, todo mundo grandinho aqui. Para o seu negócio, você tem que criar uma relação com o seu cliente. É um relacionamento. E, para isso, gente, hoje, existe, de fato, técnicas e você tem que colocar isso de forma organizada. Você não vai lembrar a vida inteira do seu cliente. Se você sair de uma reunião e começar a anotar o que o cliente te falou, as emoções que você sentiu, vai ser muito melhor para você continuar aquela relação com o seu cliente. O que eu quero dizer? O cliente pode falar ali que ele tem filho, pode falar que é primeiro, segundo casamento. Não é só o briefing básico. Ele pode te dizer, em algum momento, que ele gosta ao ar livre, que ele gosta de fechado, se ele é mais clássico, se ele é mais pop. E isso, se você não está prestando atenção e olhando para o seu cliente, não só querendo vender seu produto, você querendo conhecer o seu cliente, é tipo uma paquera, gente, saber se você também quer aquele cliente. Você não ia querer uma noiva chata que nem eu. Óbvio que não. Você tem que olhar se você quer aquele cliente, se você vai ser o melhor prestador de serviço para aquele cliente. Então, nesse momento, mais do que se vender, você tem que entender o seu cliente. Aí vai ser a hora da sua venda. Porque daí você vai conseguir fazer uma venda muito assertiva para o seu cliente. E aí, preço fica menor. Senão ele vai começar o seguinte, te comparar com qualquer um, porque o fulaninho cobra tanto, você cobra tanto. Enquanto você é uma commodity, que tanto faz se você é A, B ou C, você perde valor. Se o cliente se emociona com você, o teu valor financeiro ele entra em outra caixinha. Então, por isso que é tão importante a gente entender o nosso cliente, até entender comportamentos dele. Outro exemplo, a gente ama exemplos. Olha, eu tenho um vendedor de uma loja de roupa no Rio de Janeiro. Por que eu compro roupa no Rio de Janeiro, gente? Tem a mesma loja aqui em São Paulo, várias dessa loja, inclusive. Mas a pessoa, o cara, ele é maravilhoso. Eu vou fazer uma palestra tipo hoje, ele me manda inspirações de looks. Ele me manda, por exemplo, eu vou viajar, ele sabe quando eu viajo. Ele não me procura durante o dia, porque eu estou no trabalho, num banco, não consigo ficar falando de roupa durante o dia. Ele me procura, tipo, 10 da noite, cara, que eu estou deitada na cama antes de dormir, adoro olhar um look. Gente, o cara é perfeito. Ele sabe quando eu vou viajar, tipo, vou viajar com o marido. Uma hora eu falo para ele, estou indo viajar para a praia. Ele me manda uma malinha de praia. Coisa mais, assim, eu não sei explicar. Ele é perfeito. A loja de São Paulo já tentou me roubar dele várias vezes. Não tem como, não tem para ninguém. E ele já conquistou todas as minhas amigas, porque ele começa a ver minhas amigas pelo meu Instagram e ele começa a mandar looks que compõem com elas. Todas as minhas amigas compram com ele no Rio de Janeiro, gente. Não faz sentido nenhum. Vem coisa de DHL na minha casa o tempo inteiro. Então, o que é isso? Ele olha para a pessoa e ele se torna interessante. Eu vou para o Rio, ele me manda assim, esse restaurante está super cool para você ir. Eu não perguntei, mas o que ele me mostra? Que ele é interessante, que ele é descolado, que ele sai. Ele não é meu vendedor. Ele é um cara interessante que eu me relaciono e, por acaso, eu compro roupa com ele. Mas eu, às vezes, vou usar looks que não tem nada a ver com a loja que ele trabalha e eu peço opinião para ele. Ele, inclusive, vai fazer uma collab no meu Instagram agora comentando um monte de looks e tal, não sei o quê. Por quê? Porque eu gosto do gosto dele, eu acho ele interessante. Ele conseguiu sair dessa posição de vendedor para uma pessoa de interessante, que eu aprendo com ele e a gente tem uma relação de troca. Eu gasto meu salário inteiro com ele, gente, mas eu acho que eu tenho uma relação de troca, sério, vocês não sabem. Ele é maravilhoso. Então, isso é para vocês aprenderem. A gente também não pode ficar nessa posição de é o meu cliente e eu estou aqui sendo um fornecedor. Às vezes, não é forçar a barra. Isso demora um tempo para construir, obviamente. Mas é importante você se colocar numa relação de igual com o seu cliente. E isso vai muito da gente trabalhar a sua autoestima. Você não é menos porque você está vendendo. O seu cliente também vende alguma coisa para alguém, porque todos nós somos vendedores de alguma coisa, do projeto, do investimento, de qualquer coisa. Inclusive, a noiva louca, ela tem que vender aquele casamento para o pai dela, se ele está pagando, para o marido, se é ele que está pagando, para ela mesma, enfim. Então, para a mãe dela, para convencer uma família inteira. Então, todo mundo está vendendo alguma coisa. Então, a gente não tem que se sentir menos, porque daí a gente não se torna numa relação de iguais. E isso é importante a gente trabalhar na nossa autoestima. Porque isso muda a forma como você fala com o seu cliente. E é importante a gente educar os nossos clientes. Você não pode abaixar a cabeça para tudo que o seu cliente quer, sem ser arrogante, de uma forma fácil. Obviamente, você está prestando serviço, mas você tem que ter uma relação com o seu cliente onde ele se sinta uma troca com você e acrescente. A última coisa que eu gosto é quando o cliente chega para mim, para o meu time, e fala o seguinte, vocês vão executar um evento.
Não, meu querido, eu construo o evento com você, porque tão importante quanto o evento é, no nosso corporativo, é quem vai estar no evento, você vende produtos financeiros, você não entende nada de evento, é o timing ideal para vender, então eu acabo construindo aquele sonho da venda do produto junto com o cliente. E é isso que a gente tem que trazer. Quando ele chega para você e fala assim, me dá uma amostra de tal coisa, X coisa, você envolver ele dentro da sua marca, da sua história. Como é que você construiu aquela marca? A assessoria VIP estava falando aqui, fofos, que eles começaram isso há 5 anos, tinham 10 clientes. Eu me envolvi com aquela história deles. Né, de trabalho que não deve ter sido fácil, como é que eles saíram dos primeiros 10 clientes. Né? Enfim, então isso mostra uma construção de história, e todos vocês têm isso. Então, essa história envolve as pessoas, e isso torna uma relação mais de igual. Você aproxima, e aí você sai do networking, que é só em conhecer um monte de gente, para se conectar. E aí, de fato, você tem uma relação mais profunda. Qualidade versus quantidade vai um pouco nessa linha, mas é importante a gente falar. Por quê? Não adianta você ter um monte de cliente que paga pouco. Não adianta você tem que ter a qualidade dos seus clientes. Então, tem algum momento na sua história, que é o começo, que você vai falar o seguinte, mas eu não tenho cliente nenhum, eu tenho poucos clientes, então eu tenho que ter uma maior quantidade, com certeza. Depois, você vai poder filtrar o seu cliente. Para quê? Para você aumentar a qualidade. O mesmo tempo que um assessor do BTG Pactual gasta com uma pessoa que investe 1.000 para uma pessoa que investe 100.000, é o mesmo tempo, o mesmo trabalho. Por quê? Porque é o dinheiro da pessoa, é o investimento da pessoa. Óbvio que você tem que ter aquele cliente, gente, que é o pagador de conta, que você tem que ter as contas mensais. Então, aí você faz o filtro. Quando você sai da quantidade para a qualidade de cliente, esse momento da sua história, é um momento onde você vai poder aumentar o seu preço e você vai fazer um filtro, mas você tem que manter aquele seu cliente brand lover, que são os pagadores de conta, porque você tem folha para pagar. E quando você entra no desespero da folha para pagar, você acaba prejudicando o seu serviço, você não pensa na relação com o cliente e você não tem tempo para fazer networking. Então, e aumentar a sua rede cada vez mais. Então, é importante, quando você for fazendo essa transição, você selecionar os seus clientes de longo prazo, seu cliente do todo dia. Eu tinha um chefe que falava que era o cliente arroz com feijão. Esse cliente é importante você ter para sempre. E você vai criando uma relação com ele, de repente, você vai manter seu preço de início, porque ele teve com você, ele carrega você na história e ele está com você. Mas é só para vocês, cada um adaptar o seu negócio, mas pensar em como você constrói essa relação de qualidade versus quantidade dos seus clientes e até dos seus futuros clientes. Quem são os clientes que você vai abraçar? Que tipo de cliente te dá mais retorno? E você focar nessa construção de relacionamento. Né? Porque senão você não tem tempo para fazer tudo realmente. Se você quiser pegar qualquer tipo de cliente, você quiser fazer todo tipo de negociação, você ter uma carteira enorme de cliente, você vai pecar no serviço. E aí sua relação com o seu cliente fica ruim e desmorona tudo. Então, a gente tem que cuidar disso. Gente, networking é sobre se importar. Se importar é você olhar no olho, aquilo que eu falei no começo. Você focar em conhecer o seu cliente e entender. E o mais importante, que muita gente não gosta, feedback. Eu amo feedback. Odeio feedback positivo só. Assim, ele é legal, tá bacana, é ótimo. Mas eu adoro assim. Mas o que eu poderia melhorar? Porque sempre tem uma coisa que a gente pode melhorar. E não é ser perfeccionista insuportável. Tem coisas que você vai falar, cara, mas isso não vai dar. Ah, a embalagem poderia ser melhor. A minha performance poderia ser melhor. A performance dá para você treinar. Embalagem você pode investir se você tiver dinheiro. Tem coisas que têm seu tempo de maturação. Mas tem coisas, gente, que ele pode falar, pô, mas a sua funcionária não me atendeu muito bem, seu tempo de resposta é muito longo. Então, é importante esse feedback. Porque senão a gente entra numa zona de conforto. Eu tenho um fornecedor, eu fiz um evento no Charlot, faz uns 5 meses. E eu tinha um fornecedor de house, que faz todos os eventos nossos, aqui no Brasil. E ele entrou numa zona de conforto. Ele errou uma coisa básica, era uma premiação, gente. Não era nada de... Era uma premiação, enfim, tal. Eu estava sentada na primeira fileira e eu estava inconformada com a luz não estava sincronizada com a tela. Uma coisa assim básica, de erro de mirim, assim, de quem não testou antes. O que aconteceu? Ele não testou antes. Faz todos os nossos eventos. O que aconteceu? Deixei ele descansar, tá? Ficou 5 meses na geladeira. Eu falei, eu não posso ter esse tipo de erro no meu evento. Amo você, confio muito em você. Você me ajudou a fazer palco day one, mas você está um pouco acomodado. Você vai ficar na geladeira, daqui 5 meses eu volto a falar com você. Por quê, gente? Eu preciso que ele saia da zona de conforto. Eu não briguei. Eu não me estressei.
Mas eu não quero que vocês sejam esse fornecedor. E eu não quero ser esse fornecedor para o meu cliente. Então, eu tenho um time que faz eventos, eu não consigo estar em todos os eventos que a gente faz hoje, a gente faz mais de 400 eventos e tal. Mas eu dou umas insertas no café da manhã mais simples. Eu sei que tem um café da manhã, eu apareço. Aí eu vejo, né, um coffee que não é do jeito que eu treinei, ou eu vejo um vinho que não era o que eu queria, que eu já tinha colocado na lista. Por quê? Porque as pessoas vão se adaptando. Então, mesmo que você está em outra posição do seu negócio, é importante você olhar a base e revisitar. Tanto que eu estou com um monte de gente nova no meu time, e eu falei, para tudo, eu vou fazer um treinamento comigo. Porque começou a treinar em escala, sabe? Tipo, treinava comigo, os mais sêniores, e os restos estavam treinando com o time. Aí eu falei, chamei todo mundo e falei, sexta que vem, vou dar esse treinamento. Falei, vamos dar treinamento base. Eu já fiz evento do zero, sozinha, quando eu não tinha time nenhum. Então, vamos começar do zero, como que eu quero que seja o processo, e vamos melhorar esse processo. E é importante a gente fazer isso nas nossas empresas, porque às vezes a gente está tão rápido, querendo pegar cliente, crescer, depois de um evento que nem hoje, vocês vão ter muita exposição, vão conhecer um monte de gente, ter um monte de evento, e aí, às vezes, você se perde na base, no atendimento, na entrega, na demora de responder, você não pega um feedback. Então, é importante a gente, quando tem um respiro, que, para mim, no caso, evento corporativo, junho e julho, eu respiro um pouco. Então, é um momento de limpar e consertar o que pode melhorar. E a gente não se acomodar. Isso é muito, muito importante. Então, é a gente se importar com o nosso cliente e com o resultado final. Gente, aqui aquilo que eu falei para vocês, com quem vocês se conectam. Eu coloco nas minhas caixinhas, minhas conexões em 3. Conforto. Quem é conforto? Conforto é aquela pessoa que você tem, não pode ser mãe, pai, não dá, gente. Mãe e pai fala que a gente é o máximo ou não, ou enfim, mas não funciona. Tem que ser alguém que você pode trocar, é uma pessoa que vai te dar opiniões sinceras no momento de aflição. Tipo, gente, acho que vou quebrar, ou alguém quer me comprar, ou vou juntar com outra empresa, ou vou fazer uma parceria. Alguém que tenha conhecimento, qualidade de opinião e que você possa, de fato, confiar. Então, essa é uma mãozinha menor, né? Uma mãozinha pequena. Eu tenho uma pessoa que trabalha num banco de investimentos, não é competidor ao meu exatamente, mas que entende o meu drama e a gente tem essa troca de conforto profissional e é muito legal. Conhecimento. Conhecimento vocês podem ter através de eventos como esse, vocês podem ter em podcasts diversos, mas tem que ser diário, gente. Coloca podcast de manhã e livros. O que mais? Amigos, cultos. Por que é importante? Para você se relacionar com o seu cliente, para você se relacionar com as pessoas, você é interessante. Se você só fala de um assunto, ninguém quer falar com você. Se você só sabe falar da sua bolha, do seu negócio, dos seus problemas, você deixa de ser uma pessoa interessante. E todo mundo aqui é interessante. Então, esse grupo de conhecimento é super importante para expandir a sua cabeça e te deixar, de fato, uma pessoa interessante para ter diálogos, para ter trocas e para você sair da sua bolha. Né? Você não precisa estar nas Maldivas para saber como que é, o que é legal, o que pode fazer, o que não pode fazer. Isso basta você ter troca, você olhar, você pesquisar. Então, para você circular e você se relacionar, esse conhecimento é muito importante. E, obviamente, do seu negócio, você tem que ter conhecimento e trabalhar para isso. E o grupo de conexão. O grupo de conexão são aquelas pessoas que te indicam outras pessoas. Então, são seus parceiros, seus colegas, seus próprios clientes. É um grupo maior, então ele fica na base da pirâmide, porque a gente tem mais gente nesse mundo de conexão aqui. E, por fim, gente, para finalizar, que eu quero deixar isso na cabeça de vocês. Vocês são interessantes e o que vocês precisam trabalhar é como vocês vão influenciar as pessoas. Influenciar seus clientes, influenciar seus funcionários, influenciar seus sócios e influenciar para trazer maior resultado para a sua empresa. Gente, super obrigada pelo tempo de vocês. Espero ter plantado essa sementinha.